Imagine uma metrópole vibrante, pulsando com a vida de um império que moldou o mundo. Agora, imagine essa mesma cidade, engolida pelas águas escuras de um rio, desaparecendo lentamente da memória, mas não completamente. Esta não é uma lenda antiga, é uma história real, sussurrada pelas correntes do rio Tibre, em Roma. O que as profundezas guardam de um passado que pensávamos conhecer? Prepare-se para desvendar os mistérios de uma Roma submersa, uma cidade esquecida que o Tibre engoliu e que nos revela segredos surpreendentes sobre a civilização que um dia dominou o mundo. Em meio ao burburinho de uma cidade eterna, algo extraordinário jaz oculto, esquecido pelo tempo e pela maré. As águas do Tibre, que testemunharam a ascensão e queda de impérios, guardam em seu leito os vestígios de uma Roma que poucos ousariam imaginar. Não se trata de ruínas óbvias e grandiosas, mas de fragmentos de uma vida cotidiana que emergiram das profundezas, trazendo à tona um tesouro arqueológico inesperado. A cada escavação, a cada mergulho, o rio revela histórias de um passado que se acreditava perdido para sempre. As primeiras pistas dessa cidade submersa surgiram de forma quase acidental. Mergulhadores e trabalhadores que realizavam obras de infraestrutura no rio começaram a encontrar artefatos incomuns, peças de cerâmica, ferramentas e até mesmo estruturas que indicavam a presença de construções antigas. O que antes era encarado como detritos, passou a ser visto como indícios de um tesouro histórico. A possibilidade de uma área urbanizada ter sido inundada pelo Tibre, talvez por uma catástrofe natural ou por intervenção humana, começou a ganhar força. E com ela, a fascinação pelo que mais poderia estar escondido sob as águas barrentas. A ideia de uma Roma submersa pode parecer fantástica, mas a realidade é que os rios, ao longo dos milênios, foram responsáveis por alterar paisagens e soterrar assentamentos. No caso do Tibre, sua natureza sinuosa e por vezes imprevisível o tornou um agente de mudança, capaz de remodelar as margens, e em certos períodos, expandir seus limites de forma significativa. Ao longo dos séculos, sedimentos, enchentes e até mesmo o descarte deliberado de materiais podem ter contribuído para a criação de uma camada subaquática que esconde as marcas da vida romana. É crucial entender que essa cidade submersa não é um Atlantis romana, um centro urbano completamente engolido de uma vez só. Trata-se, na verdade, de áreas periféricas, assentamentos mais modestos, portos antigos e vilas que, por diferentes razões, foram gradualmente cobertos pelas águas e sedimentos trazidos pelo Tibre. Imagine as margens do rio, onde a vida acontecia intensamente, com atividades portuárias, habitações mais simples e até mesmo áreas de lazer. Com o passar do tempo e as mudanças no curso do rio ou em seus níveis, essas áreas foram sendo apagadas da superfície, mas preservadas no leito. Um dos aspectos mais fascinantes dessa descoberta é a capacidade que o ambiente subaquático tem de preservar materiais de uma forma que o ambiente terrestre muitas vezes não consegue. A ausência de oxigênio em certos sedimentos pode manter orgânicos, como madeira, e até mesmo pinturas e tecidos, em um estado de conservação surpreendente. Isso nos dá uma janela única para o cotidiano dos romanos, longe dos grandes monumentos que geralmente dominam nossa imaginação. São os pequenos detalhes que nos conectam de forma mais íntima com o passado. E aqui chegamos a um dos fatos mais intrigantes, a descoberta de estruturas arquitetônicas que indicam a existência de um antigo cais ou porto, localizado em uma área que hoje está significativamente distante da linha d'água atual do Tibre. Isso nos fala sobre as mudanças geográficas que ocorreram na cidade ao longo dos séculos. O Tibre, outrora uma artéria vital para o comércio e transporte, teve seu curso alterado, e as áreas que eram margens movimentadas se tornaram distantes do rio. Imaginar as barcaças carregadas de mercadorias, os marinheiros romanos descarregando seus fardos em um cais que hoje jaz esquecido sob a lama, é uma imagem poderosa. Essa descoberta nos força a repensar a geografia histórica de Roma e a extensão de sua antiga atividade portuária.
Um segundo fato surpreendente é a quantidade e a variedade de objetos de uso cotidiano encontrados. Não estamos falando apenas de moedas ou fragmentos de cerâmica. Encontramos ferramentas de trabalho, utensílios domésticos e até mesmo objetos de higiene pessoal. Cada um desses artefatos é uma peça de um quebra-cabeça, contando histórias silenciosas sobre as pessoas que viveram e trabalharam ali. É como se o rio tivesse congelado um momento no tempo, preservando para nós um vislumbre íntimo da vida romana. A presença de muitos desses objetos em áreas que não eram de elite sugere que a vida nas margens do Tibre era vibrante e diversificada, indo muito além dos palácios e templos que costumamos associar à Roma antiga. E o terceiro fato, que talvez seja o mais revelador, está ligado às próprias evidências de como essa área submersa afetou a vida dos romanos. A análise dos sedimentos e dos artefatos sugere que a área não foi apenas inundada, mas que essas inundações eram recorrentes, possivelmente eventos sazonais ou ligados a períodos de chuvas intensas. Isso nos leva a questionar como os romanos se adaptavam a essa realidade. Será que eles construíram estruturas resistentes a inundações? Será que suas casas eram projetadas para serem facilmente recuperadas após um alagamento? A presença de camadas de destruição e reconstrução em alguns pontos sugere uma luta contínua contra as forças da natureza, uma resiliência que muitas vezes passa despercebida em narrativas históricas focadas em feitos grandiosos. Essa interação constante com o rio moldou a arquitetura, os hábitos e a própria forma de viver em Roma. A importância de Roma não se limitava aos seus edifícios monumentais ou às suas conquistas militares. A vida cotidiana, as rotinas, o comércio e a interação com o ambiente eram igualmente cruciais para a manutenção e o desenvolvimento da civilização. As descobertas no Tibre nos oferecem uma nova perspectiva sobre esses aspectos, mostrando que até mesmo o que foi soterrado pelas águas pode nos ensinar lições valiosas sobre como uma sociedade se organiza, se adapta e sobrevive. A civilização romana era mestra em engenharia e adaptação. Se um rio representava um obstáculo, eles o domavam. Se uma área era propensa a inundações, eles aprendiam a conviver com elas, ou a erguer suas vidas acima delas. O que o Tibre revela é que essa capacidade de adaptação se estendia a todos os níveis da sociedade, desde os engenheiros que construíam aquedutos até os cidadãos comuns que viviam nas margens de um rio que trazia tanto vida quanto perigo. O que nos faz refletir é a vastidão do que ainda pode estar escondido. Quantas outras cidades submersas aguardam o momento de serem descobertas? Quantas histórias estão adormecidas sob as águas de rios e mares ao redor do mundo, contendo fragmentos de civilizações perdidas? Cada descoberta como esta no Tibre é um lembrete de que nosso conhecimento do passado é sempre incompleto, uma construção em andamento, e que a história, assim como o rio, está em constante movimento, revelando novos segredos à medida que a conhecemos mais profundamente. A Roma submersa sob o Tibre não é apenas um achado arqueológico, é um convite à reflexão. Um convite para olharmos além das ruínas imponentes e buscarmos as histórias humanas nas entrelinhas do tempo. É a prova de que mesmo o que pensamos ter desaparecido para sempre pode ressurgir, trazendo consigo a sabedoria e os mistérios de um passado que continua a ecoar no presente. E você, o que mais acredita que o rio Tibre guarda em suas profundezas?